Graça e paz, meu povo amado. Acabo de ver um texto com várias fotos no Instagram falando sobre ter coisas, influenciando as pessoas trabalharem, falava de Deus, oração e ao mesmo tempo dizendo que você pode, que você vai ter satisfação. E todas as fotos com os textos tinham alguma coisa atrás, cara, uma Ferrari, uma Lamborghini, jatos particulares, helicópteros, fazendas, casa de praia, piscina com tudo, várias coisas desse tipo. E usando a palavra de Deus, falando de ter coisas para você ser feliz, ter satisfação. Existe a teologia da prosperidade, que a gente vê hoje em dia muito evidenciado. As igrejas usam isso para atrair as pessoas, para influenciar pessoas. Só que Jesus Cristo, em alguns textos, a gente que é cristão sabe que ele não enfatiza nada em ter. Ele enfatiza em a gente ser. Ele no texto de Mateus 6, ele fala que a gente não pode servir a dois senhores. E no finalzinho ele fala também das pessoas que ficam preocupadas, que vai comer, que vai beber, que vai vestir, onde vai morar, sei lá. O texto todo ele fala isso, e já no finzinho do texto, no penúltimo verso, o verso 33, 6:33, Mateus, ele diz assim: busquem, pois primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busca o reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? A gente vive sempre preocupado. E olha aí que ele está falando de coisas essenciais, nem de ter absurdos, que a gente nem se preocupe nisso. A gente aprenda a ser melhor, andar com ele, que ele vai suprir todas as nossas necessidades. E hoje em dia essa teologia da prosperidade evidencia em ter muito. Desculpa que eu estou meio gripado. Explanação essa: ser em vez de ter. A teologia da prosperidade nasce numa leitura distorcida das Escrituras, que interpreta promessas espirituais de forma materialista. Ela confunde a bênção com a riqueza e a fé como fórmula para o sucesso. Embora Deus possa, sim, abençoar financeiramente, o verdadeiro cristianismo não faz riqueza como um fim. A gente não tem que ter o foco em riquezas. Ser cristão não é isso. Mas, e nem usar como medida de fé. Tenho fé para ter as coisas. Completamente errado. Isso aí é a teologia da prosperidade. O ensinamento de Jesus Cristo confronta esse tipo de mentalidade. Em várias passagens ele adverte contra o amor ao dinheiro, como eu já disse, que também que fala lá em Lucas 6:13, como em Mateus 6, e contra a avareza em Lucas 12:15. Ele até mostra que as riquezas podem ser um obstáculo para a entrada do reino, que eu acabei de falar. E Mateus também 19:24 fala isso. E em vez disso ele propõe o quê? Um caminho de discipulado que envolva renúncia, gente. Humildade, serviço, justiça e amor. Isso é o cristianismo. Isso é ser como Jesus.
Desculpa. Ser é o chamado do Evangelho. Ser sal da terra. Ser luz no mundo. Ramo da videira. Templo do Espírito. Ser filho do Pai. Isso fala da identidade, transformação, não de conquistas materiais. O Evangelho fala disso. Em resumo, enquanto a teologia da prosperidade promove o acúmulo, Jesus nos convida a entregar. Enquanto ele alimenta o ego, ele nos chama à cruz. Negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz e siga-me. A verdadeira prosperidade está em ser conforme o caráter de Cristo. É uma prosperidade espiritual. Não em possuir conforme os padrões do mundo. A gente tem que mudar a mentalidade do mundo. Como Romanos 12, 2 fala disso. Se quisermos ter uma vida em Cristo, a gente tem que praticamente tirar essa mentalidade de ter. Jesus Cristo enfatiza em a gente ser humilde de espírito, lá no bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele enfatiza isso, tem em Mateus 5, 13, as bem-aventuranças. Ele enfatiza a gente ser até humilde de espírito. Humilde de espírito é aprender a depender de Deus, saber que a gente depende de Deus em tudo. Até para trabalhar, para ter o sustento. Ele dá a saúde. Amém? Jesus nos ensina algo diferente. Ele não nos chama para ter, ele é para ser. Jesus não prometeu casas, carros ou contas bancárias cheias. Prometeu o reino dos céus aos que são puros de coração, misericordiosos, pacificadores e sedentos de justiça. Está aqui as bem-aventuranças. Enquanto a teologia da prosperidade estimula o apego a riquezas, o Evangelho de Jesus Cristo convida-nos ao desapego. Ele nos chama a sermos filhos, servos, discípulos e amigos de Deus. Em Mateus 6, 19 e 20 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis o quê? Tesouros do céu. Cristo nos ensina que o valor de ser humano, não está em ele possuir, gente, mas em quem ele é diante de Deus. O que você é, o ser que você é diante do Pai eterno. Ele exalta o caráter transformado, o coração rendido e a vida dedicada ao que? O serviço do amor. Enquanto estivermos aqui na terra, o nosso viver é Cristo, é ser assim. Ser cristão é ter o caráter de Cristo. Então é isso, gente. Pense nisso. A gente vê muitos anúncios hoje em dia mostrando a fé em ter as coisas. A fé é a esperança, é o reino dos céus, é a vida eterna, a salvação, estar com o Pai um dia. Amém? Deus te abençoe, abençoe a tua casa e todos os teus. Amém?